Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, para quem já me acompanha por aqui, esse aqui é o meu canal. Toda semana a gente conversa um pouquinho sobre psicologia. Na semana passada eu gravei um vídeo falando sobre a coragem de mudar, sobre a importância de querer sempre evoluir, de querer sempre chegar em outros objetivos, não ficar estagnado no tempo, independente se as coisas estão indo bem ou não, né? Ou seja, sempre ter coragem para mudar. E hoje eu vou aproveitar esse mesmo gancho que eu comecei na semana passada e eu vou falar sobre entender as mudanças da vida, as mudanças que a vida proporciona para a gente, até mesmo independente da nossa vontade. E para falar sobre isso, eu vou usar o meu próprio exemplo, né? Então eu vou falar um pouquinho mais de mim para vocês. Eu escrevi um texto bem interessante para mostrar esse paradoxo da nossa vida, né? A gente sempre tem vontade de coisas novas e ao mesmo tempo sente falta das coisas que a gente viveu. Às vezes a gente até reclama demais, achando que quer ir para frente ou que para trás era melhor, mas se a gente viver direitinho e pensar direitinho, a gente vai perceber que o melhor momento é sempre o presente. Vamos lá? Ah, como era boa a infância! Como eu queria voltar no tempo e voltar a ser criança. Quantas vezes a gente não fala e não escuta essa frase nesses anos e anos que se passaram desde que nós deixamos de ser crianças? Eu mesmo perdi as contas, aliás, no meu caso, há muito tempo. Provavelmente desde que passei do jardim de infância para a primeira série. E aí apareceram no meu cotidiano as provas no colégio. E o que era antes ir para a escola só para brincar, virou a primeira responsabilidade estudantil: aprender. O que eu não me lembro, mas certamente falava, ou ao menos pensava, quando estava lá no jardim era: queria crescer para poder saber ler e escrever, e provavelmente fazia bico. Às vezes, quando pensamos em voltar a ser crianças, talvez o nosso pensamento volte para algo um pouquinho menos distante, o que na minha época era chamado de ginásio, que ia da quinta até a oitava série, e hoje, se não me engano, é ensino fundamental. Nossa, naquele período a maior preocupação era entender as miseráveis equações. Para que ter um x no meio dos números? E o que me interessa que qual que vai ser o número que vai substituir esse x? Enfim, mas era muito melhor do que pensar no x, que será o valor do cartão de crédito a pagar no mês que vem, não era? Mas eu me lembro como eu odiava tudo aquilo e pensava: nossa, como eu era feliz na segunda, na terceira série, por que eu tive que crescer? Só que no recreio eu ficava assistindo os meninos do colegial jogarem bola, achava as meninas grandes e mais bonitas do que as crianças que tinha na minha sala e pensava: caramba, será que vai demorar muito para eu chegar no colegial? Pois é, demorou. De tanto pensar em outras coisas, na sétima série inclusive consegui a proeza de ser reprovado e ainda adiei por mais um ano o meu sonho e também fiquei reclamando por mais um ano pelo fato de ter crescido. Ah, o colegial, que hoje é ensino médio. Quem nunca pensou em voltar naqueles tempos maravilhosos? Eu mesmo agora penso como seria bom estar ao lado dos primeiros amigos novamente, os cabelos compridos, as primeiras baladas que eu ia sozinho, as primeiras cervejas e até umas pinguinhas por aí. Ah, mas que saudade! Mas como eu detestava aqueles dias de química, física, biologia, matemática. Então, se eu já não gostava do X, apareceram também os Y junto com o X. Era a coisa que eu mais detestava no mundo. Como era complicada a relação familiar, porque a adolescência é assim. Eu queria e meus responsáveis não queriam. Aí veio a rebeldia, a falta de grana. Naquela época eu já achava que a vida com um X só era bem melhor, mais fácil, menos complicada.
Eu podia pedir mais coisas, podia dormir de tarde, não tinha aquelas aulas esdrúxulas depois do almoço, das quais eu tenho tanta saudade hoje. Mas o que acontece de verdade é que naquela época eu morria de vontade de acabar logo o colegial e partir para a faculdade, para o mercado de trabalho, para ganhar o meu próprio dinheiro e fazer tudo o que eu quisesse. Pois é, hoje eu olho para trás e vejo como eu fui feliz naquela época. Conheci minhas amigas que hoje são colegas de profissão, aprendi, viajei sozinho. Meu trabalho requeria muito pouca responsabilidade enquanto eu estava nos primeiros anos da faculdade. Minha maior preocupação era pagar a mensalidade da faculdade, guardar um dinheirinho para ir para a praia lá em Ubatuba com a minha namorada, depois com a outra namorada, depois com a outra namorada. Eu sinto mesmo até falta de ir para o trabalho ouvindo meu Walkman amarelão pendurado na calça, e minha única preocupação era o TCC, né? E aí o tempo passa, a gente vai continuando com todas aquelas coisas, se arrepende um pouquinho, fica feliz. Passei várias noites praticamente acordados, porque toda quarta-feira ia com meu melhor amigo pro Olímpia assistir o Axé Band, e no dia seguinte ainda ia trabalhar, cheio de alegria, cheio de energia. A juventude, dos 22 aos 25 anos, cheio de energia, como eu queria de volta. Mas eu não me esqueço de jeito nenhum de como eu reclamava do cansaço, de sair de casa às 6 da manhã, chegar em casa só perto da meia-noite, pegar metrô lotado, esperar o ônibus de noite para voltar para casa, de ter milhões de trabalhos e livros para ler e resumir, pacientes para atender, o TCC para fazer, o trabalho cansativo que nesse período foi mudando e evoluindo, chegando no nível de gerência. Época na qual, além de chegar à faculdade tarde, ainda por vezes tinha que sair correndo de madrugada para resolver os problemas antes de abrir a loja no dia seguinte. Ah, meu Deus, como eu queria que a faculdade acabasse logo, que eu pudesse trocar logo de emprego, ter algo melhor na vida, quem sabe até casar, afinal já estava namorando há algum tempo e o fim da faculdade poderia me proporcionar isso. Bons tempos aqueles de recém-formado, com emprego novo, pessoas novas, novos desafios, tomando conta de 400 pessoas para poder coordenar, dirigir, tomar cuidado com os prazos, e o casamento. Foi pouco tempo. Veio a separação, depois morar sozinho. Quanta novidade! Às vezes me pego pensando como aquele tempo foi bom. Poder chegar em casa, ter a janta pronta, ou fazer a minha própria janta, morar pertinho do trabalho, menos de 5 minutinhos a pé, adquirir muitos conhecimentos diferentes, conquistar o carinho e admiração de muitas pessoas e, fundamentalmente, o respeito. Também a experiência de abrir a minha própria empresa. Nossa, quanta coisa boa aconteceu naquele tempo, que nem é tão distante assim. Mas também é só fechar os olhos e me transportar de verdade para aqueles dias que a sensação de desespero volta. Nossa Senhora, pagar aluguel, condomínio, compras, o projeto gigante no trabalho, com dias que duravam até 54 horas, onde o único tempo para fechar os olhos era embaixo do chuveiro. As brigas, a separação, lavar a própria roupa, os momentos de solidão, o peso todo que eu ganhei nesse período. Caramba, como eu queria que tudo aquilo acabasse. Como eu queria que eu pudesse me dedicar apenas à psicologia, a atender, a tocar a minha empresa de recursos humanos, ter liberdade, viajar mais, conhecer novas pessoas, novos lugares, voltar à velha forma, enfim, evoluir. Acabando aqui de ouvir as minhas próprias palavras, me lembro com uma enorme vontade de criar uma máquina do tempo e voltar alguns anos atrás, quando todo mês eu ia para um lugar do Brasil diferente atrás do trio elétrico. Os hotéis, as piscinas, tantas pessoas que entraram na minha vida, amizades reativadas, muitos shows, muitas festas, trabalhando bem menos, aquilo foi vida. E eu me lembro bem que me preocupava dia e noite com o pouco dinheiro que estava entrando naquele período e com o muito que estava saindo, com o trabalho cada vez mais escasso, com a superficialidade das coisas, né?
os problemas da filial que eu abri em São Paulo, com aquele vazio que eu sentia quando eu voltava de alguma das viagens, e também quando eu me perguntava por que eu estou fazendo isso. Como que as pessoas que apareceram desapareceram rapidamente, ou até mesmo de como a minha memória parecia desfocada. Quando eu acordava naqueles hotéis bacanas, depois de voltar do trio, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Pois é, decidi que precisava trabalhar mais, ganhar mais, ter um novo relacionamento, quem sabe, quietar, economizar, fazer as viagens que eu planejava anteriormente para outros tipos de diversão, comprar meu próprio apartamento, planejar a vida com cuidado. Sim, eu queria tudo aquilo. E foi exatamente essa fase, a última que eu vivi antes dessa fase atual. E não é que eu sinto muita falta dela, falta das conquistas pessoais, do meu caminho, da nova forma de me divertir, das novas amizades, de rever também velhas amizades. Essa época do Facebook, época de novas decisões, de responsabilidades, de cuidar de novo de muitas pessoas, do apego com todas, do apartamento novo, das reformas, de tudo aquilo que eu queria e sonhava ter. Mas, como tudo está muito fresco na minha memória, também lembro das discussões, das desconfianças, da falta que eu sentia de alguém nas minhas viagens que eu fazia sozinho, das demissões que eu tinha que fazer no trabalho, da raiva que eu passava, dos remédios que eu tive que começar a tomar. Pois é, foi bem complicado. E eu queria mesmo era voltar para aquela liberdade que eu tive alguns anos atrás, de trabalhar menos, viajar mais, ir para micareta, trio elétrico. Mas também teve meu apartamento do jeito que eu sempre quis ter, minha mãe morando perto de mim. A única coisa que eu não queria mudar era o trabalho. E aqui estou hoje, cansado, com vontade de viajar mais, me divertir mais, ter mais tempo, pois eu sinto que o tempo está passando. Hoje, minha maior certeza é que eu não vejo a hora de me aposentar, para curtir melhor o resto da vida, descansar, acordar mais tarde, quem sabe. Só que a única certeza que eu tenho é que quando eu estiver aposentado, vou querer voltar no tempo. Voltar para hoje, para lembrar como foi bom esse tempo que eu estou vivendo, enquanto eu estava reclamando do presente e gravando esse vídeo. É interessante, não é, pessoal? Como a gente sabe que a gente está vivendo bons momentos, mas sempre lembra do que passou e tem sempre a expectativa do futuro. A vida nos leva às mudanças e a gente tem que entender as mudanças da vida, mudar junto com ela, conviver com isso e sempre ir atrás do caminho da felicidade. Desculpa pelo vídeo um pouquinho mais longo, mas são 50 anos de história e eu achei importante falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre isso, para que vocês possam entender na prática que a gente vive, pensa no que passou, pensa no que vai acontecer, mas é um ciclo, sempre querendo ir para frente e desejando voltar para o que a gente teve de bom. Muito obrigado por ficarem aqui esse tempo, espero todos vocês na semana que vem. Vamos falar na semana que vem sobre outros assuntos, talvez vou falar sobre automedicação e a gente vai se falando. Grande abraço, tchau, tchau.